Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Instruções aos discípulos. Enquanto isto, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a ser descobrir-se, e nada de escondido que não se venha a ser conhecido. Pois o que disseste às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido, aos quatro cantos será publicado, de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no fogo. Sim, eu vos digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Parábola do homem rico. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. A ele refletia consigo: que farei, porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntastes, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Vãs preocupações. Jesus voltou-se então para seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com as vossas vidas, pelo que deveis comer, nem como o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
Considerai vossos corvos, eles não semeiam, nem ceifam, nem têm dispensa no celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais vale vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de tua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, porque estáis preocupado com as outras, considerais os lírios dos campos, como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe do que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Necessidade da vigilância. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhante a homens que esperam o Senhor voltar de uma festa, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o seu Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-vos-á e fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier a segunda hora, ou se vier a terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, que, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propõe esta parábola só a nós, ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o seu Senhor estabelecerá sobre os seus operários, para lhes dar o seu tempo, a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhes-á todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá no dia em que não espera e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou, ele desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Sinais dos tempos. Reconciliação.
Eu vi lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer a paz à terra? Não digo-vos, mas separação, pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem a chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele e pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te põe na prisão. Digo-te, não sairás dali, até pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.